Bom, antes de falar das manifestações em si programadas para o dia 26, agora domingo, eu quero que você entenda o contexto da situação. Vou colocar você a par um pouco do que está acontecendo no cenário atual brasileiro. Bom, nós sabemos que o Bolsonaro foi eleito como que quase que por um milagre, né? A grande mídia não acreditava, atacou sistematicamente o governo Bolsonaro, a pessoa do Bolsonaro, a família dele. Depois que o Bolsonaro levou aquela facada, as pessoas, eu acho que entenderam um pouco a situação, a gravidade da situação, de que a oposição, vamos dizer assim, aqueles que discordavam da posição política conservadora de Bolsonaro, eles estavam dispostos a tudo para tirar o Bolsonaro da parada, da jogada. Com a facada, Bolsonaro de fato se acendeu de forma extraordinária, ainda mais, já estava no caminho de subida e foi sim eleito presidente da República, com uma proposta conservadora. Já como dizia o professor Olavo de Carvalho há anos, décadas antes, ele falava o seguinte: aquele primeiro presidente, aquele primeiro candidato à presidência que surgir com uma proposta conservadora vai levar sim à presidência da República, porque o povo brasileiro, na sua maioria, é sim formado por pessoas conservadoras, por famílias que querem valores, que prezam por valores religiosos, valores morais. Isso de fato aconteceu. Porém, Bolsonaro ele surgiu com uma proposta muito ousada para o sistema corrupto político brasileiro, né? E o que ele dizia? Falou, não, comigo não vai ter negociação de cargo, não vai ter o toma lá da cá, não tem conversa de corrupção comigo, né? Resumindo, o que ele estava dizendo? O que é esse toma lá da cá? O que o Congresso fazia? Né? Olha, presidente, a gente vota com você, a gente te ajuda a governar. Porém, você tem que me ajudar a te ajudar, entendeu? E como se dá isso? O presidente, né, o poder executivo, concede ali aos partidos, aos políticos, aos congressistas, né, aos parlamentares, um cargo, uma presidência e ministérios. Né? Isso eles gostam bastante e usam disso como moeda de troca para deixar o executivo trabalhar. E sempre foi assim na história do Brasil, né? E agora o Bolsonaro estava dizendo que não ia ter mais isso, não ia acontecer mais isso. De fato, começou a colocar isso em prática. E qual que é o resultado disso? Quando o governo apresenta o pacote anticrime do Moro, quando ele apresenta a MP 870 e reduz os ministérios para apenas 22 ministérios, quando isso começa a acontecer, a reforma da Previdência feita pelo Guedes, o Congresso então segura. Né? Você vê aí Rodrigo Maia, presidente da Câmara, negociando a situação, dizendo não, o Bolsonaro tem que parar de brincar, né? Ele tem que começar a trabalhar. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele tem que começar a distribuir favores para que a gente deixe ele governar. Você tem que me ajudar a te ajudar, para que a gente não barre tudo que ele está fazendo. Não fique mal. Então vazou áudios aí, vazou conversas da oposição, da galera da esquerda, dizendo de fato que nós não podemos aprovar essa reforma da Previdência, porque senão Bolsonaro vai ser reeleito. Porque eles têm consciência de que é um marco na história do Brasil. O Brasil está, sim, quebrado, ele não se sustenta. O sistema da Previdência está em colapso total. Se o Brasil não fizer esta reforma da Previdência proposta pelo Guedes, o Brasil em pouco tempo vai entrar num colapso no estilo venezuelano, tá? Então eles sabem disso e eles torcem para que o caos aconteça, mesmo que isso seja algo que sacrifique milhões e milhões de brasileiros pobres. Em nome da defesa dos pobres, eles começam a distorcer o que é a reforma da Previdência, falando que vai tirar recursos dos pobres, né? Da educação, a mesma coisa. Tudo que o governo propõe, né, eles distorcem, falam que é corte, sendo que é contingenciamento. Você está percebendo e está acompanhando tudo isso, né? Então Bolsonaro falou, não tem negociação de cargos, não vou fazer favor para ninguém, comigo não vai ser assim. Tá? E a grande mídia começou a atacá-lo sistematicamente, de forma coordenada, sem dó, com muita difamação. E a gente tem acompanhado tudo isso e visto que de fato é uma luta desleal, porque o que o Bolsonaro tem? Ele tem ali as mídias sociais, tudo bem, ele tem um apelo de liderança muito forte, ele é uma personalidade muito forte, porém todo o establishment está contra ele. Né? Então é esse homem enfrentando todo um sistema já alicerçado, corrupto no nosso país. Agora chegando nas manifestações.
Quando surge a proposta, né, dos movimentos da população, né, são iniciativas populares que surgiram para que as pessoas fossem às ruas e manifestassem apoiando não o Bolsonaro em si, mas tudo que o governo está querendo fazer de bom, para que se legitime a MP, né, 870, que reduz os ministérios, para que se aprove o pacote anticrime do Sérgio Moro. Então aqueles que são a favor do centrão, que querem a negociação ali em banho-maria, não, vamos fazer um cambalacho. Aqueles que gostam do você tem que me ajudar a te ajudar. O que eles estão fazendo? Dizendo que as manifestações são para depredar Brasília, para fechar o Congresso Nacional, para fechar o STF. Não existe essa pauta. Se tem um ou outro maluco que está defendendo isso, é por livre iniciativa do maluco. A população brasileira está indo às ruas no ato histórico da nossa nação para defender o Brasil, para defender a nossa economia, para defender a nossa nação dessa bandidagem que está aí. É por isso que as pessoas estão se organizando para ir para a rua. A pauta é essa. Estamos sim vivendo um momento histórico na nossa nação. A única forma de pressionar o centrão e a oposição para que eles aprovem as reformas propostas pelo governo é sim a pressão popular. É só disso que político tem medo. Vocês têm que entender isso, pelo amor de Deus. A única coisa que ameaça um político é a pressão popular, são os votos. É o medo que esses políticos têm de serem achincalhados nas mídias, de serem expostos em suas manobras. E estas manifestações, programadas para o dia 26, domingo agora, elas são sim legítimas, são sim democráticas e são essenciais para que o centrão aí e a oposição não comecem a travar as pautas do governo. Quem sofre com isso tudo? Somos nós, serão os nossos filhos. É um Brasil que nós estamos que hoje tem mais de 60 mil assassinatos por ano. Isso dá 2 guerras do Iraque, gente. A gente está em meio a uma guerra, a gente não está achando que está tudo bem. A gente está achando que está na fazendinha feliz. Inclusive, uma das propostas, né, um dos temas para esse dia 26 é sim a CPI da Lava Toga. O STF precisa ser investigado. Eles estão o tempo todo legislando, usurpando o poder do legislativo, a função do legislativo. Mais uma vez agora fizeram isso, aprovando aí a lei da homofobia, fizeram isso aprovando aborto de anencéfalos, e por aí em diante. O STF não tem limites, e eles têm se colocado como mesmo um poder supremo acima de tudo e de todos. Eles se acham deuses. E o próprio ministro do STF disse, está gravado em vídeo, que depois da investidura, eles não tinham que prestar conta mais para ninguém. Então, minha gente, dia 26 é uma movimentação legítima. Precisamos ir às ruas, manifestar e botar pressão neste centrão e oposição que está impedindo o avanço do Brasil. Aconteceu esses dias em Brasília, com a presença do presidente da República, a renovação da consagração do Brasil ao coração imaculado de Maria. Foi um marco na nossa história, foi algo excepcional. Gente, para pensar. Quando que a gente ia imaginar que isso ia acontecer na nossa nação? Quando a gente imaginava que um presidente ia se posicionar claramente, não vai ter aborto aprovado? Enfim, as mazelas existem, as dificuldades, os defeitos existem, obviamente, ninguém que é trouxa, pelo amor de Deus, a gente não está aqui com 2 viseiras. Mas seria muita incoerência nossa agora perceber tudo de bom que está para acontecer e não pode acontecer, e a gente fechar os olhos e dizer, não, eu não tenho nada com isso, eu lavo minhas mãos, eles que se entendam. Não, é hora de lutar pelo nosso país e fazer o que é certo. Então, dia 26, nós temos um compromisso. Pelo nosso bem e pelo bem do Brasil. Dia 26, vamos pra rua. Você tem que me ajudar a te ajudar.